Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje estamos recebendo a vereadora por Belo Horizonte, Áurea Carolina. Bom dia. Eu tô acostumada a dar boa tarde do meu programa. Tudo bem, Áurea? Tudo bem, Sapia. Bom dia, Delma. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Ora, você foi a vereadora mais votada nas últimas eleições de Belo Horizonte e o seu partido, o PSOL, pertence à esquerda brasileira. Por que a esquerda brasileira não está unida hoje? Pois é, a esquerda são muitas esquerdas, né? São muitas formas de atuar e de pensar a realidade brasileira. Eu vejo que há uma tentativa de aproximação e integração do nosso campo recentemente. Houve o lançamento da Frente contra o Fascismo no Rio de Janeiro, com participação de várias forças do nosso campo, das lutas populares, das esquerdas. E ali a gente tinha o ex-presidente Lula, o Marcelo Freixo, a Manuela Dávila, que são representantes dessas várias tendências que nós temos nas esquerdas brasileiras. E várias outras iniciativas e vários movimentos têm se agregado nesse esforço conjunto, porque com o fascismo a gente não pode vacilar. E para além do processo eleitoral e institucional, as esquerdas estão conectadas na resistência cotidiana, né? Nas lutas enraizadas nas comunidades. E eu acho que a gente tem agora a chance de dar uma fortalecida nessa aproximação. Áurea, você citou aí o ex-presidente Lula. Como é que o pessoal tem se posicionado em relação a essa prisão dele? O nosso partido tem se solidarizado ao Lula. A nossa avaliação é de que o julgamento que foi feito é uma forma política de condenar o Lula. É um julgamento sem provas, inconsistente, um julgamento ilegal. E a prisão do ex-presidente Lula é a consumação de mais uma etapa do golpe contra a democracia brasileira, né? Fruto de uma série de violações, de processos viciados. E isso tem atingido a maioria da população, que está sofrendo as consequências com a perda de direitos implementada por esse governo ilegítimo do Michel Temer. Enfim, um cenário muito preocupante, e é muito triste chegar nesse momento da curva da história, né? De ver o Lula sendo sacrificado, sendo condenado de uma forma tão injusta. O Lula é muito maior do que isso, né? E a nossa avaliação também em Belo Horizonte, a vereadora Cida Falabella e eu, as lutadoras que estamos no PSOL, mas para além do PSOL também, de que a gente precisa ter mais do que solidariedade. A gente precisa disponibilizar todos os nossos esforços, os nossos recursos para reverter essa situação, entendendo que Lula é um símbolo de luta e de conquistas de melhoria para o povo brasileiro. Então, a senhora não é a favor da prisão na segunda instância? De forma alguma, a presunção da inocência é um princípio constitucional, e essa decisão casuística do Supremo Tribunal Federal envergonha a todos nós, a todas nós, né? Antes de se deliberar sobre a questão geral da prisão em segunda instância, se recai no caso específico do ex-presidente Lula para condená-lo. Um jogo tramado, combinado, de resultado previsto, e é lamentável que as instituições brasileiras se rendam dessa maneira, né? O STF cumpriu um papel vexatório e a gente precisa denunciar isso. As instituições não podem ser reféns dos apelos de senso comum, dos apelos de opinião pública. Elas precisam ser rigorosas com a aplicação da legislação e precisam ser justas e democráticas. Nós recebemos ontem aqui o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, e eu disse a ele, vou repetir a senhora, palavras do ministro Gilmar Mendes, que a culpa da prisão do Lula é do PT, que colocou no Supremo Tribunal Federal pessoas que não seriam técnicas, não estariam aptas para julgar realmente o que diz a nossa Constituição, e sim pessoas que defendem movimentos LGBT, de pessoas que não têm qualidade técnica para isso. A senhora concorda com o ministro? Em primeiro lugar, a
técnica legislativa, a técnica jurídica, são também processos políticos, porque não há isenção de posição, não há neutralidade em nenhum lugar, em nenhuma instituição. No entanto, nós temos parâmetros para a aplicação da lei. Nós temos uma Constituição Federal, nós temos tratados internacionais, nós temos um conjunto de produção da sociedade brasileira que sustentam posições objetivas, qualificadas, responsáveis. E daí o Supremo Tribunal Federal viola tudo isso, na sua maioria, né, não todos os ministros, para fazer valer posições políticas. Então, a politização do judiciário não é nova, mas o que nos assusta é como isso é utilizado conforme a conveniência do momento histórico, né? Agora, a defesa de causas da população LGBT, das mulheres, entre outras, isso tem a ver com o marco dos direitos humanos e são necessariamente políticas e devem observar o interesse do bem comum, do bem viver, da justiça social. Não há problema que esses temas sejam políticos. O problema é que essas coisas sejam utilizadas para beneficiar uns em detrimento de outros. É isso que a gente não pode aceitar. Vereadora, falando um pouco sobre a eleição agora, o Guilherme Boulos é o pré-candidato apresentado pelo PSOL. E a gente recebeu aqui outros representantes do seu partido e há uma certa divisão em relação à escolha dele para representar o PSOL nas eleições presidenciais. Qual é o posicionamento da senhora? A senhora ficou contente com a escolha do Boulos para representar o partido? Eu tô com o Boulos, tô com a Sônia Guajajara, que é a nossa pré-candidata à vice-presidência, na chapa com o Guilherme Boulos. O PSOL é um partido diverso, um partido complexo, e as várias vozes do partido devem ser respeitadas, mas a posição definida e aprovada em congresso, em conferência eleitoral do partido, chegou a esse resultado de termos Boulos e Sônia como nossos pré-candidatos. E eu estou com eles porque são lutadores que representam as urgências da maioria da população brasileira. O direito à moradia, o direito dos povos indígenas, o direito da periferia de ter uma vida digna, de ter serviços públicos, das mulheres, da população negra. Esses grupos que jamais foram incluídos plenamente no Estado brasileiro. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, essa candidatura comprometida com essas causas ainda muito prejudicadas pelo funcionamento das instituições políticas. E foi muito importante, no pronunciamento do ex-presidente Lula, no sábado, ele erguer a mão do Boulos, ergueu também a mão da Manuela Dávila, que é pré-candidata à presidência pelo PCdoB, reconhecendo em ambos essa expressão de emergência das lutas populares no novo momento, né? Uma nova geração que se coloca e que dá sucessão ao legado do Lula também, avançando, fazendo críticas necessárias ao processo anterior e dando saltos para frente. A senhora acredita que com o assassinato da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro, e com a prisão do Lula, é uma forma da esquerda se alinhar nessa eleição de 2018? É fundamental, porque o assassinato da Marielle atinge cada uma de nós. É um assassinato contra as nossas vozes críticas. É uma tentativa de impedir que a gente continue avançando no caminho da inclusão das maiorias sociais. A Marielle fazia denúncias de abusos da violência policial, fazia denúncias sobre a violação de direitos das mulheres, dessas moradoras de periferias, da juventude negra, denunciava o genocídio que existe no Brasil e recai sobre a população negra. Então, juntar a nossa construção política repudiando esse assassinato e entendendo que isso é uma ameaça para todas nós, é uma tarefa histórica que nós temos. E a prisão do Lula também, assim, são capítulos trágicos do nosso momento histórico e quando as esquerdas se conectam nesse entendimento maior do que está em jogo, a gente tem um ganho coletivo. Áurea, a gente tem acompanhado, nessa sexta-feira que vem, agora já vai fazer um mês do assassinato da Marielle.
E é fato, a gente noticia aqui, a gente está acompanhando o noticiário, que muito pouco se fala das investigações. Essa semana agora foi que a polícia falou algo sobre direcionar as investigações para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas muito pouco se sabe. Inclusive, a ONU chegou a enviar mensagens, notas para o governo brasileiro, falando que precisa ter mais empenho, não só em relação ao que aconteceu com a Marielle, mas em relação à violência que é praticada contra ativistas aqui no Brasil. Como é que o Partido Pessoal está acompanhando essas investigações? O que é que teria de novidade que até agora não foi passado para a população como um todo, que o partido estaria acompanhando? Só um detalhe, vereadora, a única novidade que teve foi o assassinato de um colaborador de um vereador do Rio de Janeiro, que é do PHS, mas que seria da base, né? Seria colega das mesmas ideias da Marielle, né? Que aconteceu anteontem no Rio de Janeiro. Sim, é extremamente frustrante que não tenhamos nenhuma resposta até o momento, depois que várias autoridades públicas foram afirmar que colocariam todos os seus esforços à disposição para a investigação desse crime brutal. Na verdade, eles estavam fazendo ali uma fala de conveniência, porque não estão, como se tem visto, efetivamente comprometidos com essa apuração. Muitos ali utilizaram a morte de Marielle para fazer apologia à intervenção federal militar no Rio de Janeiro, que é uma afronta, uma desonra à memória da Marielle, que tanto lutou contra essa intervenção, contra esse modelo de segurança pública repressivo. E muitos ali foram também para fazer mais apelo por violência e punição contra esse caminho que a gente tem tentado trilhar de uma justiça que não seja seletiva, que não seja punitivista, mas que seja justa. Uma justiça em que todas as pessoas possam esperar uma resposta que não vá significar a sua exclusão ou a piora da sua situação por discriminação. Não é o caso brasileiro. Assim, a justiça é extremamente seletiva, prende mais negro, pobre, da periferia, e os ricos a gente vê aí o que acontece com ele, né? Eles têm muitos privilégios, muitas regalias, e a justiça não funciona para eles da mesma forma como funciona para o povão. A investigação, até o momento, as informações que nós temos são essas de conhecimento público, né? Nós não temos informação privilegiada em função do nosso pertencimento partidário. E é muito importante que a população ajude nessa pressão, né? Que a gente cobre das autoridades celeridade nessas investigações para que os culpados sejam responsabilizados. E mais, que a gente entenda que o assassinato da Marielle, independentemente de quem foi mandante, de quem puxou o gatilho, está inserido nesse contexto da violência estatal no Brasil. São muitas Marielles assassinadas todos os anos. O Brasil é o pior país para se defender direitos humanos. Essa coisa que tem sido tão desqualificada, tão deturpada na opinião pública, né? Essa coisa fantasmagórica que diz que direitos humanos é para defender bandido. Direitos humanos é para defender a integridade de todas as pessoas. E é muito importante que isso atinge cada uma de nós, assim. Direitos humanos são condição para a democracia. E as pessoas que estão interessadas em derrubar a democracia é que fazem essa manipulação dos sentidos dos direitos humanos para a população ficar confusa, ficar perdida. Quando a senhora vê as intolerâncias que aconteceram logo após a morte da Marielle, principalmente nas redes sociais, inclusive teve o caso de uma juíza que falou barbaridades, teve o caso de um delegado que depois parece que provou que ele não teria sido hackeado, e ao mesmo tempo a gente vê agressões à residência da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, aqui em Belo Horizonte, aquela agressão de um ex-vereador do PT a um empresário lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, que inclusive o empresário está na UTI ainda. Como é que a senhora vê esse tipo de intolerância das duas partes? Porque também não vamos dizer que é só uma parte que tem, são as duas. Como é que a senhora vê isso? A violência é um recurso desesperado de quem perdeu a razão, de quem não consegue mais fazer o debate público, de quem apela porque acha que pode tirar pedaço de outra pessoa para fazer prevalecer a sua posição. Eu sou
extremamente contrária a qualquer forma de violência. Eu tenho manifestado isso em muitos debates. Eu acho que, inclusive de pessoas ligadas ao seu partido. Em qualquer situação, a violência não se justifica jamais. Assim. Existem formas legítimas de fazer com que as nossas posições sejam escutadas e não é partindo para cima das pessoas com agressão, querendo agredi-las, assim, que a gente vai conseguir alguma coisa. Nesse momento político no Brasil, a gente precisa cultivar de novo as conversas, as relações, os encontros. É por aí que a gente vai conseguir chegar a um entendimento mínimo, razoável de convivência, né? As pessoas estão brigando muito nas redes sociais, em grupo de WhatsApp da família, no Facebook. E não é por aí, assim. Aliás, essas redes sociais são programadas para as pessoas se desentenderem mesmo, né? Elas favorecem essa polarização insana. E a gente precisaria fazer um movimento contrário, de novamente reconhecer em nós esse espaço de convencimento, né? De ouvir a posição da outra pessoa, de criticar sem sofrer também nenhuma retaliação, porque às vezes uma voz divergente é malquista. E a gente precisa da divergência também, até para rever as nossas posições. E o principal, aquelas posições que são comprometidas com a justiça social, com os direitos humanos, são as mais silenciadas, são as mais criticadas, porque a força de senso comum desse sistema violento acaba fazendo com que as pessoas reproduzam posições agressivas e violentas também. Então a gente está num círculo vicioso que precisa ser quebrado por boa vontade, por boa intenção de cada uma. Áurea, você é candidata a deputada federal, né, pelo PSOL. E eu pergunto, você pretende adicionar algo mais, uma bandeira nova, já essa que você já defende, que é muito forte, inclusive, de grupos como LGBT, das minorias, como se fala. Mas diante disso que aconteceu, a violência, diante do que aconteceu com a sua colega Marielle Franco, você pretende mudar o panorama da sua campanha esse ano? Ô, Delma, eu sou pré-candidata pelo PSOL, com a movimentação Muitas, pela cidade que queremos. Somos várias pré-candidatas numa campanha coletiva. E, sem dúvida, a questão da segurança cidadã é um dos temas centrais da nossa construção. É urgentíssimo mudar esse modelo, não dá mais, saturou em todos os aspectos. Os policiais estão sofrendo, a população está sofrendo. E não adianta investir em mais armas, em mais militarização, em mais repressão nas comunidades pobres, porque essa fórmula já vem sendo aplicada há muitos anos e não deu certo. A gente precisa de um modelo baseado na mediação de conflitos, no respeito aos direitos sociais, na parceria das forças policiais com as comunidades. A gente precisa de melhores condições de trabalho para os policiais. E tem vários dados de como que os policiais, aqueles que estão na ponta, são também vitimados por esse modelo repressivo, né? A maioria dos policiais mortos em operações policiais são negros. Isso diz de um racismo estrutural dentro da própria polícia. Enfim, tem questões. Eu tenho feito um esforço de diálogo com policiais, com comunidades, para a gente chegar numa outra situação. A gente precisa discutir o modelo de drogas no Brasil. Essa política proibicionista deu errado, não resolve o problema do uso problemático de drogas e só gera sofrimento, comercialização de armas nesse negócio internacional das drogas também leva a essa exposição de jovens pobres, a maior probabilidade de serem assassinados. Então, a gente precisa fazer um debate sério, consequente, para que a população se comprometa no novo pacto, né? E a legalização das drogas é uma medida que precisa ser seriamente debatida no país nesse momento. Ô, vereadora, nosso tempo está acabando. Eu vou até fazer um convite aqui já para a senhora, para a gente debater sobre drogas. No programa que eu apresento de tarde, que é o Alerta Super de 4 a 5, tem tudo a ver com isso, mas eu queria finalizar. Vou citar 3 nomes, a senhora vai me responder com uma palavra, combinado? Combinado. Michel Temer. Um horror. Fernando Pimentel. Complicado. Alexandre Calil. Precisa melhorar. Obrigado à vereadora Áurea Carolina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Política de hoje.